Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. Na nossa aula de hoje vamos dar continuidade à abordagem de mostrar novos comandos, novas operações que podem ser convenientes para vocês em situações práticas de projeto, ok? Então vamos selecionar aqui o comando operações. Até o momento a gente falou de comandos que se referem ao cortar, ao enrijecedor, à mísula, e agora, seguindo uma sequência lógica, a gente pode clicar em nervuras e verificar um pouquinho como é que se comporta esse comando e qual é basicamente a lógica de raciocínio que esse comando apresenta. Quando a gente clica aqui, pessoal, em enrijecedores, né, ou desculpa, em nervuras, observem que o Ideia Estática ele criou um componente aqui, ó, que segue um pouco uma lógica diferente em relação ao que a gente havia visto anteriormente. Então, diferentemente da mísula, que foi o comando que a gente utilizou aqui como widener, então, diferentemente da mísula, aqui o enrijecedor ele segue uma lógica um pouquinho diferente. Percebem que a mísula, pessoal, é um comando que ele é paralelo a um outro componente. Então, como eu selecionei o componente alma como elemento de referência, a mísula ela foi criada como um elemento paralelo a esse componente. Se eu tivesse escolhido a mesa, a mísula seria novamente paralela à mesa. Já o comando enrijecedor, esse comando rib, ou nervura, né, não é nem enrijecedor, é nervura, observem que a lógica dele é totalmente diferente da mísula. Ele é um elemento que ele é perpendicular e não paralelo. Então, exemplo, a gente escolheu o elemento M2, tá aqui elemento M2, relacionado ao elemento M1, novamente vejam que assim como um comando de MISO eu não consigo deixar de escolher algum elemento relacionado, e aqui eu relacionei a opção alma, e vejam que agora ó, eu tenho uma chapinha que foi criada na direção perpendicular a essa alma. A MISO era paralela, agora esse elemento é perpendicular. Então a lógica, a diferença entre ambos é exatamente essa. Um é paralelo e o outro é perpendicular. Então imagine que eu queira eventualmente criar uma ligação parafusada aqui e eu queira adicionar uma nervura próximo à linha de parafusos. Então é possível que a gente crie, por exemplo, uma nervura, tanto de um lado quanto do outro, e eu posso selecionar suas características geométricas, seguindo a mesma lógica do comando MISO, certo? Então eu posso trabalhar com formato triangular, retangular ou chanfrado eventualmente. Podemos escolher aqui a largura dos elementos, largura e comprimento, parte de seção transversal, alma 1, mesa 1, superior 1, inferior 1, enfim. Então a gente consegue ter uma certa liberdade. A posição, vamos imaginar, pessoal, que eu não queira exatamente a posição aqui no meio do caminho, mas que eu queira a posição a 50 milímetros acima ou a menos 50, indicando que a minha nervura tem que estar abaixo. Enfim, então, de uma certa maneira, o Ideia Estática oferece um comando, de certa forma, intuitivo para o usuário. Novamente, com a possibilidade de controle do filete de solda, e aonde é que eu quero colocar o filete, se só na parte de cima, na parte de baixo, se a gente quer trabalhar com filete de penetração total, penetração parcial, enfim, então a gente tem diferentes opções. Uma coisa legal aqui sobre esse comando, que a gente vai começar a testar, que é um recurso que eu uso muito para modelagem, é o seguinte. Observem, pessoal, que a gente tem aqui ó, a possibilidade de escolher as dimensões. E observe que a dimensão escolhida como padrão, com uma largura de 115, vamos colocar aqui em planta baixa, uma vista em planta baixa. Observe que uma largura de 115 em relação à face da alma até a face do enrijecedor, ela resultou no enrijecedor que fica para fora, né, para fora aqui da ligação. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, utilizando o comando da régua de medição, é o seguinte. Eu posso clicar na minha régua, clicar na face da alma, veja que ela está aqui destacada, cliquei na face da alma e cliquei na aresta que representa a mesa do pilar. Ó. Então, observem que no canto inferior esquerdo apareceu uma medida de 79 com as coordenadas x, y e z. Então, coordenada x igual a 0, coordenada y
é 79 e coordenada z igual a 0. Então, o que eu posso fazer? Eu posso modificar a dimensão do enrijecedor, posso clicar nele. Ao invés de ter 115, eu posso colocar 79. Ó. Então, automaticamente, agora eu tenho algo mais ajustado. Ok? Então, essa é um recurso que eu utilizo bastante. Ah, Alberto, mas ficou um pedacinho para fora. Esse pedacinho ficou porque a precisão do comando régua que foi atribuída é uma precisão que não tem casa decimal para o milímetro, certo? Então, se a gente quiser, tiver bastante incomodado, quiser milimetricamente aqui, obviamente a gente vai ter que mexer um pouquinho, né? Então, vamos mexer aqui na casa decimal ou colocar como recurso do software que ele ajuste e informe a casa decimal, que eu não vejo muita necessidade, tá? Isso daqui pode ser algo, por exemplo, perfeitamente ajustável dentro de um contexto de modelagem, detalhamento, modelo de detalhamento, enfim, certo? Mas eu costumo utilizar muito a régua como uma forma de medições e de ajustes em relação às medidas de componentes que a gente quer adicionar, certo? Então esse é o comando enrijecedores, é um comando que a gente usa também bastante. Enrijecedores não, desculpa, nervura, que a gente usa bastante aqui no nosso Ideia Estática. Aproveitando o nosso tempo de aula, vamos verificar outras operações aqui que são interessantes. Por exemplo, aqui a gente tem a possibilidade de criar aberturas ou entalhes nos elementos estruturais. Vamos imaginar, Alberto, que eu queira, por alguma razão, simular um pequeno furinho que tem aqui na parte do pilar. Algum furo que o cliente tenha pedido para passagem de instalações e que eu queira incorporar isso ao meu modelo. Como é que a gente faz? Eu posso clicar nesse comando de aberturas ou entalhes. Então, eu posso escolher o elemento estrutural onde a abertura vai estar posicionada. Por exemplo, alma do elemento M1, ou alma do elemento M2. Então, a gente tem uma certa liberdade de escolher, né, posições diferentes, certo? Diâmetro aqui, vamos imaginar que a gente queira um furo com formato circular. Então, eu posso escolher o diâmetro. Por exemplo, eu quero um diâmetro de 90 milímetros. Ok. Então, a gente vai editando. Quero uma posição diferente dessa que foi selecionada, Alberto. Eu não quero 285. Eu quero uma referência de 120 milímetros. Então, a gente tem realmente a possibilidade de fazer edições. Vamos imaginar que a gente não queira um furo circular, uma abertura circular, mas eu quero um retângulo. Ó, então, a gente tem liberdade de criar geometrias diversas aqui para para a nossa abertura. Vamos imaginar que a gente queira algo com formato hexagonal, tipo uma viga castelada ou algo do tipo, enfim. Então esse comando ele traz uma certa liberdade. Não é toda hora que a gente usa, obviamente, mas ele traz uma certa liberdade. Dentro desse comando, abertura, uma coisa que a gente sempre, a que a gente usa até com mais frequência, não é nem a abertura propriamente dita, porque não é também tão usual, não é tão desejável que a gente costume botar aberturas próximas de extremidades ou nós de ligações. Mas um comando que a gente usa muito, pessoal, é esse comando de entalhe, certo? Então, um dos recursos que o Ideia Estática oferece é a gente introduzir entalhes, recortes, certo? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos imaginar que eu quisesse, por alguma razão, numa ligação viga principal, viga secundária, que a gente quisesse vamos testar de uma forma diferente, né, o comando. Deixa eu deletar ele aqui, excluir. Deixa eu criar uma viga transversal, que eu acho que vai fazer mais sentido aqui para a gente. Então, eu vou criar um novo elemento, um elemento com as mesmas dimensões desse elemento anterior, M2, 250 por 32,7. Vamos colocar ele como elemento de extremidade, inclinação gama 0 graus, e inclinação beta menos 90. Então vamos imaginar que eu queria criar uma viga, uma outra viga chegando nessa região, certo? Observe, pessoal, que essa viga que está chegando, ela é uma viga que, deixa eu colocar até um outro enrijecedor aqui também. Vou clicar no enrijecedor anterior, vou colocar aqui ambos, certo? Vamos imaginar que eu tenho essa configuração. E vamos imaginar o seguinte, que eu queira criar um entalhe no elemento M3, certo? O que eu vou fazer aqui com esse elemento M3 a priori? Eu vou
colocar aqui operações. Eu vou cortar esse elemento. Eu vou cortar o elemento M3, então vou selecionar com a setinha M3. Vou cortar tomando como referência o elemento M1, certo? O elemento M1. Observem que aqui, ó, quando eu peço para ele cortar, o elemento M2, M3, ele tem uma série de sobreposições. O que que eu quero fazer? Eu quero eliminar a solda das mesas. Vou colocar mesas sem solda. Então, tudo isso, obviamente, depende muito do que o usuário quer fazer com o elemento, tá? Então, a gente está dando um exemplo aqui para vocês, mas é importante que vocês também façam um julgamento do que vocês querem fazer com a ligação, ok? Então, vou imaginar que eu coloquei sem solda na mesa, vou colocar uma solda de filete de 6 milímetros na alma. Vou imaginar que eu faça isso, certo? Bom, Alberto, mas aqui não ficou muito legal porque a gente tem uma viga atravessando os enrijecedores. O que eu faço para contornar o problema? Posso criar uma operação e um entalhe nas mesas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu elemento M3, mesa superior. Eu vou mudar a opção de formato para entalhe. Então, observem que aqui agora, ó, a gente já tem uma sugestão de entalhe como possível. Eu vou criar um entalhe com determinadas dimensões, ó. Eu posso criar com 80 milímetros, um pouquinho a mais, de repente um 90. Cria um entalhe com uma certa folga. E essa dimensão de 40 eu posso aumentar. Se eu não me engano, a largura da viga é 127. 127. Talvez ela seja um pouco mais. Acho que é 148, né? 148. Beleza. Então, observem, pessoal, que quando eu fiz o entalhe, agora eu criei um recorte na minha mesa, tá vendo? Eu criei um recorte. Se eu quiser medir essa abertura para ver se ela está qual é a folga que ela tem, eu vou clicar nesse pontinho, clicar na face do enrijecedor, veja que temos 11 milímetros. Eu posso de repente aqui vir, ó, colocar ao invés de 90 milímetros de dimensão, clicar em 89. Então agora ó, a gente tem uma medida um pouquinho menor, 10 milímetros, certo? Uma folga de 10 milímetros. Eu posso fazer a mesma coisa na mesa inferior. Então, como é que eu vou comandar aqui o meu fluxo de operações? Clicar com o botão direito, copiar, selecionar ao invés da mesa superior, selecionar a mesa inferior. Ó. Então, automaticamente, veja que esse entalhe apareceu aqui na mesa inferior também. Bom, Alberto, mas eu vejo que a alma ainda está sendo sobreposta ao enrijecedor. O que eu posso fazer? Posso clicar novamente nesse comando. E ao invés de selecionar as mesas, eu vou selecionar a alma. Olha lá. Só que agora eu tenho que, obviamente, alterar o comando, né? Então eu vou fazer uma seleção de dimensão de 148. Eu vou colocar uma dimensão aqui de 20. Aqui a gente tem que pensar um pouquinho, logicamente, né? 20. A extensão de 89 está ok, né? Mas eu tenho que pensar um pouquinho agora nessa distância, porque geralmente a gente costuma deixar uma abertura de em torno de 10 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Utilizar a régua, clicar nesse vértice, clicar nessa face. E aqui em relação ao eixo Z, pessoal, observem que temos uma distância de 16 milímetros. Se eu quero 10, eu tenho que diminuir 6 dessa distância. Então, consequentemente, essa distância de 20 vai para 14. E aí eu tenho algo mais próximo do que geralmente é feito aqui no segmento de construção. Alberto, mas a gente costuma fazer um arredondamento aqui. Beleza, não tem problema, a gente faz. Colocar um 14 ou 10 milímetros aqui, então a gente consegue ajustar, certo? Olha lá, 10 milímetros, aqui tem um raiozinho. E eu posso fazer a mesma coisa na parte de cima, só que utilizando o mesmo comando. Então aqui onde temos a parte de localização, eu posso colocar em ambos. Ó. Então aí eu criei o nosso entalhe de uma maneira um pouco mais manual, com um comando diferente. Então quer dizer, eu estou pedindo que a ideia estática faça uma ligação dessa viga no pilar soldada apenas pela alma, tá? Novamente, é importante que o usuário saiba o que ele quer fazer, né? Então aqui eu defini uma situação aleatória, uma situação que pode acontecer, tá? Mas é importante que o usuário saiba exatamente o que ele quer fazer. E observem que a gente começou a testar uma cadeia de comandos
A gente testou uma cadeia de comandos que a gente vai sempre copiando um comando após o outro, ok? Uma observação importante, pessoal, agora que a gente começou a ganhar um certo volume na nossa quantidade de operações. Essas operações, a ordem em que elas aparecem é algo importante. Vocês vão ver que lá na frente eu vou mostrar alguns exemplos que, a depender da ordem que a gente cria as operações, a gente tem certas limitações de escolha dos elementos. Eu não vou falar isso agora, porque a gente já está no finalzinho da nossa aula. Mas tem uma questão organizacional que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte: elas podem aparecer sequencialmente em função das criações e da cadeia de comandos que a gente estabeleceu. Agora ela pode aparecer de forma diferente se eu clicar com o botão direito aqui, ó. Quando eu clico com o botão direito em operações, observem que aparece uma forma de visualização sequencial, que é exatamente o que a gente acabou de observar, que é sequencial em função do comando e da cadeia de comandos que a gente fez. Eu gosto muito desse pelo tipo de operação. Olha lá. Quando eu faço essa organização, pessoal, vejam que aparece que o IDEA estático organiza em função do padrão aqui de operações que foram realizadas. Então, às vezes, para edições ou eventualmente para que a gente consiga orientar melhor o nosso projeto, às vezes essa organização faz sentido. Uma outra organização que pode fazer sentido também é visualizar por elemento. Olha lá. Então, o IDEA estática informa o usuário o que tem de operações de cadeia de comando em cada tipo de elemento. Então, também essa é uma forma organizacional interessante. Deixa eu mostrar uma coisa interessante do pelo tipo de operação, que às vezes é bastante funcional para nós. Por exemplo, vejam que eu tenho aqui o comando cut aplicado 2 vezes, certo? O primeiro cut, temos solda de filete, tanto na mesa quanto na alma, com 6 milímetros. E o segundo comando, temos solda apenas de filete na alma, com 6 milímetros. Vamos imaginar que eu queira trocar tudo num único comando, selecionando todos os comandos de uma vez só. O que eu vou fazer? Eu selecionei o primeiro cut, selecionei o último cut com o Ctrl habilitado. Observem que apareceu aqui, ó, pessoal, solda nas mesas com valores múltiplos e solda nas almas com 6 milímetros. Vamos imaginar que eu queira trocar aqui, ó, esse solda da alma para 10 milímetros em todos os comandos. Ó. Na hora que eu cliquei aqui com o Ctrl habilitado, observem que automaticamente ambos os filetes de solda foram ajustados, certo? Então, às vezes é interessante porque eu tenho esse comando cut 10 vezes e às vezes eu preciso padronizar a perna do filete. O que eu faço? Seleciono todos e aplico o comando de uma vez só. E aí isso faz com que facilite a nossa padronização das operações, ok? Então, novamente, a gente vai trabalhar com esse recurso mais vezes, mas é interessante que eu traga para vocês já aqui desde o início, esse é um comando bastante interessante. E esse é um comando que é viabilizado muito pela organização, pelo tipo de comando, pelo tipo de operação, certo? Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente vai trazer mais novidades sobre IDEA estática para vocês nas aulas seguintes e até a próxima. Grande abraço a todos.